Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. Você já parou para pensar nos momentos em que a vida parece estar à beira do abismo? Aqueles instantes em que a esperança se esvai, e tudo parece perdido? É exatamente aí que algo surpreendente acontece. Histórias de livramentos divinos que mudaram vidas para sempre. Imagine, por um instante, estar cercado por problemas, e de repente, uma luz surge no fim do túnel. O que você faria se estivesse em uma situação desesperadora e, de forma inexplicável, tudo se resolvesse? Esses relatos não são apenas contos de ficção, eles são testemunhos reais de transformações extraordinárias. Você consegue visualizar o poder de uma fé inabalável? Ou como um simples ato de bondade pode desencadear uma reação em cadeia que salva vidas? Prepare-se para mergulhar em narrativas que vão aquecer seu coração e desafiar sua mente. Cada história é um convite para refletir: o que você faria se estivesse no lugar dessas pessoas? Como você reagiria diante de um livramento que desafia a lógica? Fique comigo, porque essas experiências vão muito além do que você imagina. Vamos juntos explorar esses momentos de fé e redenção. #hashtag relatos de milagres pessoais. Sabe aqueles momentos em que a vida parece ter chegado ao seu limite? Eu sempre achei que milagres eram coisas de histórias, até que conheci algumas pessoas que me contaram sobre suas experiências pessoais, cheias de reviravoltas e intervenções que desafiam a lógica. Uma amiga minha, por exemplo, passou por um diagnóstico terminal de câncer. Os médicos não davam esperanças, mas ela decidiu lutar com todas as suas forças. Em um momento de desespero, fez uma oração sincera, pedindo por um sinal, algo que pudesse mostrar que ainda havia uma saída. Para sua surpresa, dias depois, durante uma consulta de rotina, uma nova técnica de tratamento foi apresentada a ela. O que parecia um caminho sem saída se transformou em uma nova chance. Outra história que me marcou foi a de um conhecido que sofreu um acidente de carro gravíssimo. Ele estava inconsciente e os médicos preparavam a família para o pior. No entanto, enquanto todos aguardavam ansiosamente, ele teve uma experiência que desafiou tudo que conhecemos. Ele disse que viu uma luz intensa e sentiu uma paz inexplicável. Quando acordou, não apenas estava vivo, como havia se recuperado de maneira impressionante, sem sequelas. A família inteira acreditou que ele havia sido salvo por uma força maior. E tem também o caso de uma mulher que se encontrava em uma situação de dívida extrema. Ela estava prestes a perder tudo, até mesmo sua casa. Desesperada, ela saiu para uma caminhada em busca de clareza e, de repente, encontrou uma carteira na rua. Ao abri-la, descobriu que havia uma quantia exata que cobria as suas dívidas. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Para ela, aquilo era um milagre, um sinal de que a vida ainda tinha algo a oferecer. Esses relatos não são apenas histórias isoladas, eles refletem um padrão, uma conexão entre a fé e o que muitos consideram a intervenção divina. Quando conversei com essas pessoas, percebi que, além dos milagres, havia uma resiliência impressionante. Elas não apenas esperaram que algo acontecesse, elas buscaram, lutaram e mantiveram a esperança viva, mesmo quando tudo parecia sombrio. É impressionante como a vida nos apresenta desafios que, em muitos casos, parecem insuperáveis. Esses relatos de milagres pessoais são uma prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé e a determinação podem levar a resultados que fogem à compreensão. O que se destaca nessas narrativas é a força do espírito humano em busca de um propósito maior e como, em momentos de desespero, a ajuda pode vir de formas inesperadas. #hashtag experiências de quase morte. Eu sempre ouvi falar sobre experiências de quase morte, mas nunca realmente parei para pensar no impacto que isso poderia ter na vida de alguém. Quando comecei a conversar com pessoas que passaram por isso,
Percebi que essas experiências são muito mais do que eventos extraordinários, elas costumam ser transformadoras. Um amigo próximo, por exemplo, teve uma parada cardíaca enquanto corria. Ele contou que, durante os momentos em que estava inconsciente, teve uma visão de sua vida inteira. Ele viu os momentos bons, os ruins, as alegrias e as tristezas. Quando acordou, estava em um hospital, mas sua perspectiva sobre a vida havia mudado completamente. Uma mulher com quem conversei também compartilhou sua experiência. Ela estava em uma cirurgia de emergência quando teve uma visão de um túnel e uma luz brilhante no final. Sentiu uma paz indescritível e ouviu vozes que a acalmavam. Quando voltou, decidiu que não havia mais tempo a perder. A partir daquele dia, ela começou a viver de forma mais autêntica, buscando realizar seus sonhos e se reconectar com as pessoas que amava. O que antes parecia trivial ganhou um novo valor em sua vida. Essas experiências de quase morte costumam ser acompanhadas de uma sensação de amor e acolhimento que é difícil de descrever. Uma outra pessoa contou que, durante sua experiência, fez uma espécie de revisão de vida. Ela viu todas as suas ações, boas e más, e sentiu a necessidade de se redimir. Ao voltar, decidiu dedicar sua vida ao serviço comunitário, ajudando aqueles que estavam passando por dificuldades semelhantes às que ela enfrentou. O que mais me impressiona é o fato de que, após essas experiências, muitos relatam um desapego ao medo da morte. É como se, ao olharem para a fragilidade da vida, eles se tornassem mais corajosos e decididos. Um outro relato que me tocou foi de um jovem que, após uma experiência de quase morte, decidiu que queria fazer algo significativo com sua vida. Ele começou a trabalhar em projetos de voluntariado e, hoje, é uma inspiração para muitos. Essas histórias são um lembrete poderoso de que a vida é preciosa e que devemos aproveitar cada momento. As experiências de quase morte não apenas mudam a forma como as pessoas veem a vida, mas também as motivam a agir de maneira mais consciente e amorosa. Elas nos ensinam que, mesmo diante da morte, há uma oportunidade de transformação e renascimento. #Relatos de milagres pessoais. Sabe aqueles momentos em que a vida parece ter chegado ao seu limite? Eu sempre achei que milagres eram coisas de histórias, até que conheci algumas pessoas que me contaram sobre suas experiências pessoais, cheias de reviravoltas e intervenções que desafiam a lógica. Uma amiga minha, por exemplo, passou por um diagnóstico terminal de câncer. Os médicos não davam esperanças, mas ela decidiu lutar com todas as suas forças. Em um momento de desespero, fez uma oração sincera, pedindo por um sinal, algo que pudesse mostrar que ainda havia uma saída. Para sua surpresa, dias depois, durante uma consulta de rotina, uma nova técnica de tratamento foi apresentada a ela. O que parecia um caminho sem saída se transformou em uma nova chance. Outra história que me marcou foi a de um conhecido que sofreu um acidente de carro gravíssimo. Ele estava inconsciente e os médicos preparavam a família para o pior. No entanto, enquanto todos aguardavam ansiosamente, ele teve uma experiência que desafiou tudo que conhecemos. Ele disse que viu uma luz intensa e sentiu uma paz inexplicável. Quando acordou, não apenas estava vivo, como havia se recuperado de maneira impressionante, sem sequelas. A família inteira acreditou que ele havia sido salvo por uma força maior. E tem também o caso de uma mulher que se encontrava em uma situação de dívida extrema. Ela estava prestes a perder tudo, até mesmo sua casa. Desesperada, ela saiu para uma caminhada em busca de clareza e, de repente, encontrou uma carteira na rua. Ao abri-la, descobriu que havia uma quantia exata que cobria as suas dívidas. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Para ela, aquilo era um milagre, um sinal de que a vida ainda tinha algo a oferecer. Esses relatos não são apenas histórias isoladas, eles refletem um padrão, uma conexão entre a fé e o que muitos consideram a intervenção divina. Quando conversei com essas pessoas, percebi que, além dos milagres, havia uma resiliência impressionante.
Elas não apenas esperaram que algo acontecesse, elas buscaram, lutaram e mantiveram a esperança viva, mesmo quando tudo parecia sombrio. É impressionante como a vida nos apresenta desafios que, em muitos casos, parecem insuperáveis. Esses relatos de milagres pessoais são uma prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé e a determinação podem levar a resultados que fogem à compreensão. O que se destaca nessas narrativas é a força do espírito humano em busca de um propósito maior e como, em momentos de desespero, a ajuda pode vir de formas inesperadas. #experiências de quase morte. Eu sempre ouvi falar sobre experiências de quase morte, mas nunca realmente parei para pensar no impacto que isso poderia ter na vida de alguém. Quando comecei a conversar com pessoas que passaram por isso, percebi que essas experiências são muito mais do que eventos extraordinários, elas costumam ser transformadoras. Um amigo próximo, por exemplo, teve uma parada cardíaca enquanto corria. Ele contou que, durante os momentos em que estava inconsciente, teve uma visão de sua vida inteira. Ele viu os momentos bons, os ruins, as alegrias e as tristezas. Quando acordou, estava em um hospital, mas sua perspectiva sobre a vida havia mudado completamente. Uma mulher com quem conversei também compartilhou sua experiência. Ela estava em uma cirurgia de emergência quando teve uma visão de um túnel e uma luz brilhante no final. Sentiu uma paz indescritível e ouviu vozes que a acalmavam. Quando voltou, decidiu que não havia mais tempo a perder. A partir daquele dia, ela começou a viver de forma mais autêntica, buscando realizar seus sonhos e se reconectar com as pessoas que amava. O que antes parecia trivial ganhou um novo valor em sua vida. Essas experiências de quase morte costumam ser acompanhadas de uma sensação de amor e acolhimento que é difícil de descrever. Uma outra pessoa contou que, durante sua experiência, fez uma espécie de revisão de vida. Ela viu todas as suas ações, boas e más, e sentiu a necessidade de se redimir. Ao voltar, decidiu dedicar sua vida ao serviço comunitário, ajudando aqueles que estavam passando por dificuldades semelhantes às que ela enfrentou. O que mais me impressiona é o fato de que, após essas experiências, muitos relatam um desapego ao medo da morte. É ação de oração e fé. Quando penso na força da oração, uma memória me vem à mente. Era um dia comum, mas o peso da ansiedade pairava no ar. Um amigo querido estava enfrentando uma doença grave, e a situação parecia desoladora. Reuni alguns amigos e decidimos nos reunir em sua casa para orar. Cada um de nós trouxe não só a nossa preocupação, mas também a esperança de que algo milagroso pudesse acontecer. A sala estava cheia de fé, e as palavras que proferimos estavam carregadas de amor e solidariedade. O que aconteceu naquelas horas de oração coletiva foi algo que eu nunca vou esquecer. Enquanto orávamos, sentíamos uma energia positiva tomando conta do ambiente. Era como se, a cada palavra, um peso fosse sendo aliviado. O mais impressionante foi ver meu amigo, que estava tão debilitado, começando a reagir. Ele sorriu pela primeira vez em semanas e começou a se levantar da cama. Acredito que a oração não apenas tocou seu espírito, mas também trouxe uma revitalização para seu corpo debilitado. Ele não estava completamente curado, mas a mudança era visível. Aquela experiência me fez perceber que a fé, quando compartilhada, tem um poder imenso. Nos dias que se seguiram, continuamos a nos reunir para orar por ele. A cada encontro, a atmosfera se tornava mais leve, e as melhorias no seu estado de saúde eram notáveis. A conexão que se formou entre nossos corações e a força da fé coletiva foram fundamentais para a recuperação dele. Acredito que a oração nos uniu e fortaleceu não apenas o amigo, mas a todos nós. A fé, quando compartilhada, se multiplica, e isso é algo que nunca vou esquecer. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem impossíveis de superar. Mas quando unimos nossas vozes em oração, algo mágico acontece. As circunstâncias adversas podem parecer intransponíveis, mas a força da fé pode nos ajudar a encontrar um caminho.
Fico pensando em quantas vidas já foram transformadas por meio de uma oração sincera. É impressionante como, em momentos de desespero, a fé pode produzir resultados inesperados. Essa experiência me ensinou que a oração não é apenas um ato solitário, mas uma prática comunitária poderosa. A capacidade de nos unirmos em prol de um objetivo maior é algo que pode mudar tudo. Ver meu amigo se recuperar foi um testemunho claro do poder da oração e da fé. E, a partir daquele dia, eu nunca mais olhei para a oração da mesma forma. Ela se tornou uma parte essencial da minha vida, e eu percebi que a fé é uma força que pode mover montanhas. #Anjos e protetores espirituais. Sempre acreditei que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver. Uma vez, estava dirigindo em uma estrada rural quando, de repente, meu carro começou a falhar. Eu estava no meio do nada, e a sensação de desespero começou a me invadir. Foi então que, inexplicavelmente, um homem apareceu ao meu lado. Ele parecia ter saído do nada e ofereceu ajuda imediata. Com calma, ele analisou o carro e me tranquilizou. Depois de alguns minutos, ele conseguiu fazer o carro funcionar novamente. O mais estranho foi que, assim que o motor voltou a funcionar, olhei para agradecer, mas o homem havia desaparecido. Procurei por ele ao redor, mas não havia sinal algum de que alguém estivesse por ali. Naquele momento, uma sensação de proteção me envolveu. O que aconteceu naquele dia me fez crer que anjos podem estar entre nós, disfarçados de pessoas comuns, prontos para nos ajudar em momentos de necessidade. Essa experiência me fez repensar tudo o que eu sabia sobre proteção espiritual. Em outra ocasião, estava passando por uma fase muito complicada na minha vida. As dificuldades pareciam não ter fim e a sensação de estar perdido era constante. Uma noite, enquanto caminhava pela cidade, percebi uma luz brilhante que parecia me chamar. Curioso, segui a luz. Para minha surpresa, encontrei uma pequena capela aberta. Entrei e, ao me sentar, senti uma onda de paz e serenidade me envolver. Era como se algo ou alguém estivesse me guardando. Passei algumas horas ali, refletindo e pedindo orientação. A sensação de ser guiado por uma força maior foi indescritível. Após aquela noite, comecei a notar pequenas mudanças na minha vida, como se tivesse sido guiado por mãos invisíveis. Comecei a acreditar que, mesmo quando estamos mais perdidos, há sempre uma força protetora nos cercando. Os anjos, ou seres espirituais, estão sempre presentes, mesmo que não os vejamos. Essa experiência me trouxe uma nova perspectiva sobre a proteção divina e sobre como ela pode se manifestar em nossas vidas. Muitas pessoas ao meu redor têm suas próprias histórias sobre encontros milagrosos ou proteção em momentos de perigo. Essas histórias, que podem parecer meras coincidências, têm uma profundidade que muitas vezes não compreendemos. Eu aprendi a valorizar esses momentos e a reconhecer que, embora não possamos ver, sempre há uma presença que nos ampara. Sinto que esses encontros são sinais de que não estamos sozinhos e que há sempre ajuda disponível, mesmo que venha de fontes inesperadas. As experiências que vivenciei me fizeram acreditar profundamente na presença de anjos e protetores espirituais em nossas vidas. Fico me perguntando quantas vezes já fomos salvos por essas forças invisíveis sem sequer perceber. O mundo pode ser um lugar complicado, mas saber que há algo além do que os olhos podem ver me dá esperança e uma sensação de segurança. Acredito que todos nós temos um guardião, sempre pronto para nos proteger e guiar. Transformações de vida. Sabe, quando olho para trás na minha vida, percebo que as maiores transformações não vieram de planejamentos meticulosos ou grandes decisões. Elas surgiram nos momentos mais difíceis, quando a vida parecia ter me colocado em um beco sem saída. Lembro-me de um período em que estava mergulhado na dependência de substâncias. A luta diária era um verdadeiro campo de batalha. Eu tentava me convencer de que tudo estava sob controle, mas no fundo sabia que estava me afundando.
A transformação começou quando alguém, em um momento de clareza, me levou a um grupo de apoio. Ali, entre estranhos, encontrei pessoas que compartilhavam histórias semelhantes. A conexão foi imediata. A partir daquele momento, percebi que não estava sozinho. Aquelas histórias de vida, cheias de dor e superação, me inspiraram. Comecei a entender que a dependência era apenas uma parte da minha história, não o final dela. Com o passar do tempo, essas experiências se tornaram o combustível para minha transformação. Comecei a buscar ajuda profissional, a participar de atividades que me faziam sentir vivo novamente, como correr e escrever. O apoio da comunidade que encontrei foi fundamental. A sensação de pertencimento me deu forças para enfrentar meus demônios. A fé também desempenhou um papel crucial nessa jornada. Não sou uma pessoa religiosa no sentido tradicional, mas, em momentos de desespero, encontrei conforto em algo maior. Comecei a meditar, a refletir sobre a vida e a buscar um propósito. Muitas vezes, eram as pequenas coisas que me faziam sentir grato, e um dia ensolarado, um sorriso de um amigo ou mesmo o simples ato de estar sóbrio. Essas experiências se tornaram as pedras angulares da minha nova vida. O desejo de ajudar os outros que enfrentavam desafios semelhantes começou a brotar em mim, e isso me trouxe uma alegria indescritível. Quando finalmente consegui me afastar da dependência, percebi que a transformação não era apenas sobre parar de usar substâncias. Era sobre me reerguer como uma nova pessoa, alguém que poderia inspirar outros. Comecei a compartilhar minha história, a falar abertamente sobre meus desafios e a ajudar aqueles que estavam no mesmo caminho que eu já trilhei. O que antes era uma fonte de vergonha agora se tornava uma luz de esperança. Transformação, para mim, é isso, pegar as partes quebradas da vida e usá-las para construir algo novo e significativo. Hoje, faço parte de uma comunidade que trabalha para ajudar pessoas a superarem suas lutas. Ver outros encontrando seu caminho de volta à vida é uma das experiências mais gratificantes que já tive. A transformação não é um destino, mas uma jornada contínua. Acredito que todos nós temos a capacidade de mudar. Às vezes, basta um pequeno empurrão, um sinal divino, ou mesmo uma palavra amiga para que tudo comece a se transformar. E, ao olhar para trás, percebo que cada desafio que enfrentei foi, na verdade, uma oportunidade disfarçada. #, sinais e maravilhas. Esses dias, tenho pensado muito sobre os sinais e maravilhas que a vida nos apresenta. Já parou para observar como pequenas coincidências podem parecer algo muito mais profundo? Um dia, após uma semana particularmente difícil, decidi dar uma volta no parque. Enquanto caminhava, me deparei com uma pedra que tinha uma forma peculiar. Ao me abaixar para examiná-la, encontrei uma pequena mensagem gravada e, acredite, tudo acontece por uma razão. Naquele momento, um frio na barriga me percorreu, como se o universo estivesse me dizendo para não desistir. Acredito que esses sinais são uma forma do divino se comunicar conosco. Uma vez, durante um período de incerteza na minha vida profissional, estava prestes a desistir. No caminho para casa, ouvi uma canção que sempre amei, e a letra falava sobre não perder a fé. Semanas depois, ao me inscrever para um novo emprego que parecia perfeito para mim, recebi uma ligação de um amigo que me ofereceu a oportunidade. Tudo parecia orquestrado de uma forma mágica, como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Outro episódio que me marcou profundamente foi quando perdi um ente querido. A dor era insuportável, e a saudade se tornava um fardo. Em uma manhã chuvosa, enquanto caminhava pela cidade, avistei um arco-íris. Era um símbolo de esperança, e naquele momento, senti que a presença da pessoa amada estava comigo, de alguma forma. Coisas desse tipo não são apenas coincidências, são sinais que nos fazem lembrar que há algo maior em ação, mesmo nas horas mais sombrias. Além disso, as maravilhas da vida podem ser vistas nas pequenas coisas. Lembro-me de um dia em que estava sem dinheiro e precisava urgentemente comprar algo.
Um estranho se aproximou e, sem eu pedir, me ofereceu um lanche. Embora tenha sido um gesto simples, foi como se aquele momento dissesse: "E você não está sozinho." Essas pequenas intervenções são, para mim, os verdadeiros milagres do dia a dia, que nos lembram que a bondade existe, e que somos todos conectados de uma maneira inexplicável. Em última análise, acredito que os sinais e maravilhas estão sempre ao nosso redor. Precisamos apenas estar abertos para vê-los. Às vezes, é uma conversa inesperada, outras vezes, uma pequena coincidência que parece ter um significado especial. Esses momentos nos ensinam a confiar na jornada da vida e a acreditar que, mesmo nas dificuldades, há sempre uma luz a ser encontrada. E, quando olho para trás, percebo que cada um desses sinais me guiou a um caminho de esperança e renovação. E aí, meus amigos, chegamos ao ponto alto dessas histórias incríveis de livramentos divinos. Você já parou para pensar como a fé pode transformar situações impossíveis em vitórias surpreendentes? É isso que nos ensina cada relato que compartilhamos aqui. Cada um deles é um lembrete poderoso de que, mesmo nas horas mais escuras, há uma luz que nunca se apaga. Agora, quero saber de você, qual dessas histórias mais tocou seu coração? Você já viveu um livramento que fez sua fé ser renovada? Comente abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa. E não se esqueça, se você gostou do que viu, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aqueles que também precisam sentir essa energia positiva. Vamos espalhar esperança juntos. Mas calma, porque ainda temos muitas histórias incríveis pela frente. Se você quer saber como outras pessoas enfrentaram desafios e saíram vitoriosas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo que a Luz Bíblica TV tem a oferecer. Prepare-se, porque a próxima história pode ser a que vai mudar a sua perspectiva. Fique ligado.